ver o que é isso aí. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Beraldo, antes da gente caminhar pro final do programa, a gente falou sobre esse impasse aí com a Câmara, né, o Brasil e o Canadá, mas aí em cima dessas notícias eu vi alguém comentando, falando sobre endividamento do clube. Se vocês, talvez o Vini tenha mais, né? Tem dados sobre isso? Realmente está aumentando o endividamento do clube desde que se tornou SA? Como que está a situação financeira? Tem transparência? Tem balanço divulgado? Como que funciona essa parte aí? Quando surgiu a SA lá em 2019, digamos que a SA começou zero, né? Uhum. Saldo tinha... Só que aí iniciou-se investimentos para construção da arena, investimentos para reforma. Hoje o Botafogo tem várias benfeitorias lá também. O hotel, questão de iluminação, refeitório, lavanderia. Então, assim, nesses 7 anos teve muita estruturação, né? Investimentos ali, aonde que é o problema? Onde que o Botafogo Futebol Associação questiona? É de não ter participado das decisões desses investimentos. Enquanto ele estava devendo lá o ato trabalhista, devendo o refis, estava sendo feito esses investimentos e o dinheiro desse investimento entra num fluxo de caixa da SA. E o futebol por si, ele é deficitário, né? Ele ainda... talvez nos últimos 2 anos aí, a gente tem ouvido que tem conseguido... Desde 23. 23 conseguido pelo menos empatar, ou até ter um superávit. Por exemplo, você pega um ano que a gente teve jogo grande contra o Palmeiras aqui na Copa do Brasil, a gente teve classificação até a 3ª fase, Sim. Uma boa colocação no Paulista, e isso soma mais cotas, você consegue vender um jogador ali, então superávit, esse superávit, o dinheiro não vem como lucro, divide 60-40, não, porque tem um passivo grande e aonde que para quem que a SA deve, porque assim, até ocorreu, né, era uma SA e aí ela, 2022, se transformou em SAF, para ter benefícios fiscais e entre outras coisas, né, inclusive também não passando por aprovação do Conselho Deliberativo a transformação em SAF, é uma coisa que se questiona também, né? E há um detalhe, na lei, na Constituição da SAF, existia ali que seria pago, por lei inclusive, né? A lei da SAF institui, né? Que deveria ser pago 20% da receita bruta para a associação. Que a associação tem as suas dívidas, a associação teria que demonstrar um plano de pagamento e tudo mais, mas teria que vir 20% das receitas para a associação. Essa questão do 20% ela é um pouco ambígua, porque o texto da lei, ele dá margem para interpretação. Então, por que o Botafogo SA não paga? Porque ele fala que o Botafogo Futebol Clube não é o clube originário da SAF. Ele alega que o Botafogo SA é quem originou a SAF. Ah, tá. Só que aí a gente entra em alguns pormenores. Porque o texto legal, ele fala ele usa o termo clube ou clube originário. Ou pessoa jurídica originária. Acho que é pessoa jurídica originária. Que há essa diferenciação no texto legal. Não sei por que o legislador pensou nisso. Porque o advento da SAF, ele é para benefício da associação. Porque a gente tinha muito pouco clube-empresa naquela época. A gente tem Ferroviária, o União estava falido já, o Barueri também estava falido. E tinha o Red Bull, que era limitado. Até hoje é limitado. O Red Bull nunca virou SAF. Então, a instituição da lei da SAF, ela visa a associação, mas há essa brecha no texto legal. E aí, o Botafogo Futebol S.A. ele se vale dessa argumentação, dessa interpretação do texto legal, para não pagar os 20%. Há margem para discussão e o caso do Botafogo, hoje, ele vai ser uma jurisprudência que vai ficar daqui para frente. Porque é muito recente a lei da SAF. A gente tem alguns casos de solução, como o do Gama, do Vasco, mas são casos que não tem nada a ver com disputa societária especificamente como o nosso caso. O Vasco deixou de ser SAF porque a 777 não provou liquidez e entrou em processo de falência nos Estados Unidos. O Gama não virou SAF por conta de uma reprovação da Junta Comercial do Distrito Federal. E acho que são os 2 casos mais famosos de dissolução. Aí vai ter o Flamengo de Arco Verde, que deixou de existir, mas são cases menores. Então, tudo que a gente está vendo no Botafogo, do aspecto jurídico, vai virar jurisprudência e entendimento para casos futuros. Então, a gente é pioneiro na constituição de uma SA e também na tentativa de dissolução do sócio da empresa.
Então a gente vai pagar mais uma vez pelo pioneirismo, porque ainda não se sabe como que vai ser decidido tudo isso. É algo muito novo, infelizmente. Então aí se tem essa questão, né, do Botafogo ter as dívidas, né, antes da constituição da SAF, da SA, que é a dívida trabalhista, a dívida fiscal também, refis, toda essa parte, Curitiba e tal, e esse pessoal também aí, Curitiba, Juventus e tal, foi passado para pessoas físicas ou até, não sei se pessoas jurídicas também, mas que estão querendo pegar como essa grana, mas como ações da companhia. Uma né? penhora. Como uma penhora. E aí tem toda essa briga de qual que é o valor, e o Botafogo tá tentando se blindar disso através tanto da própria discussão dentro da Câmara, mas também o RC acho que é uma blindagem para isso, que é reunir todos os devedores, fazer o plano de pagamento e tal. E, logicamente, o Botafogo precisaria desses 20%, né? É o que eu falo, se fosse ver o total, o Botafogo não precisava de 20% da cota da Série A. Da Série A1, da Série B, seria menos se tudo tivesse parcelado, bonitinho, organizado desde o começo. Só para honrar as dívidas. Para honrar as dívidas. Infelizmente, essas discussões atrapalham um pouco a coletividade, ela fica dividida, né? Porque tem aqueles que falam, vai voltar do jeito que era, que não pagava, que não sei o quê, e o pessoal agora tá tudo bem, tá tudo 100%, e tem essa discussão, né? Isso divide muito a coletividade também. E aí só que assim, aí você pega isso e o time não ganha, sabe, não monta um elenco adequado para a competição. Você tá nos últimos 3 anos brigando ali para não cair, ficando... o nosso saldo a gente não teve um campeonato desde que a gente ganhou mais de 7 jogos dos 19 em casa. Então você vai pro campo assim, eu tenho aqui praticamente 30% de chance só de ganhar o jogo, né? Porque você pega o histórico, né? É o histórico do campeonato, né? Lógico, você tem calculadora na mão todo ano. Você já sabe, todo ano a gente tá fazendo a conta ali. Nossa, quando chega ali nos... que eu falo, a conta é assim, nossa, falta 2 rodadas, abrimos 6 pontos, não cai mais, tá bom, né? Porque a gente vai fazendo esse rodada a rodada. No passado, a gente comemorou demais, né, contra o Brusque, faltando acho que 3 rodadas pra acabar. Ufa, faltava ainda, tinha mais 6 pontos, mas a gente tinha aberto 7 ali do pessoal, falou, não cai mais. Tem confronto direto que não vai... Essa conta a gente chega e cansa, né? Isso cansa. Esse ano, por exemplo, no Paulistão, a gente... Acho que no jogo contra a Ponte Preta, que a gente fez 1 ponto, a gente falou, os caras lá se mataram lá, Diadema e Inter de Limeira, não chega mais na gente. Última rodada, vai só completar a rodada. Mas olha, teve que chegar até a penúltima rodada fazendo conta. Em 2020 complicado. É o caso mais absurdo, né? Que a gente cai durante alguns minutos. A gente perdendo de 2-0, estamos na Série 2. E o Água Santa ganhando do Palmeiras no Parque Novo. Tava empatando. Acho que o Água Santa saiu na frente, não saiu? Não, tava empatado. Aí não, tava empatado, mas acho que o Água Santa saiu na frente. Aí o Palmeiras Red empatou. Bull lá em Osasco. Em Osasco, que é o ano da pandemia, né? Que não tinha nem público, né? Teve aquela pausa e a gente tava rebaixado. Acabou o nosso jogo em Osasco, rebaixado. O Água Santa jogando com o Palmeiras, segurando o jogo. 48 do segundo tempo, pênalti pro Palmeiras. Luiz Adriano faz o gol e salva a gente. No rebote, porque o goleiro defendeu a bola. Não, e chegou um momento, na hora que o Botafogo tomou o segundo gol, eu mudei do jogo do Botafogo para o jogo do Palmeiras. Falei... Tava igualmente desesperador. A gente não vai virar um jogo, a gente precisava ganhar lá. Não vai virar, não vai conseguir um ponto, e o ponto não ia resolver. O que ia nos ajudar era o Água Santa não pontuar. E aí, a gente não caiu exatamente por isso. Mas lógico, né? Teve o jogo antes que a gente ganhou do Guarani lá em São Bernardo e tal, né? Teve a pontuação. Ou do Matheus Anjos. O Matheus Anjos. Mas assim, a questão da dívida, né? A SA, ela teve, por exemplo, a pandemia. Pô, tinha o elenco todo contratado aí, não tava tendo jogo e se manteve, né? Os funcionários com salário, tudo em dia e tal. E ali eu acho que foi, junto a esses investimentos, acho que se gerou um passivo que acho que chegou a 50 milhões e hoje parece estar com 35, né? Na verdade é 49 de mútuo e 8 de operacional. Então, e isso foi abatendo, né? Não sei, ou hoje é isso.
Teve um... Não tem transparência suficiente pra Ah, gente, com certeza. né, ter É. certeza. Esse é o O que relatam é que alguns valores foram abatidos, mas ficou nesse 0 a 0. É. E a questão também do endividamento é que as benfeitorias que a gente falou, como do hotel, da arena, lavanderia, que tá trocando todas as máquinas de lavar agora, isso não entra no balancete como um investimento, porque é uma benfeitoria. Como o imóvel não é da Botafogo Futebol S.A., é do Botafogo Futebol Clube, para os fins de tributação, isso entra como prejuízo, né? No caso, investimento. Então, se isso fosse abatido como melhoria do imóvel, não entraria como prejuízo no balanço fiscal, e a gente também não sabe qual o valor seria, né? Tirando essa questão das melhorias. Aí a gente teria um cenário mais claro de quanto que é devido de mútuo, e os mútuos são feitos para a parte operacional do clube, né? Então, por exemplo, chegamos no fim do mês, tem um problema de fluxo de caixa, a gente precisa aportar R$35 mil para fechar a folha, dar o dinheiro. Aí depois isso é abatido, aí vai ficando esse 0 a 0. Inclusive, nesses anos que a gente teve superávit, o exercício tem superávit, mas mês a mês ainda pode haver prejuízo, né? Aí no final, em dezembro, reúne tudo e vê quanto que ficou. Mas é uma engenharia financeira complicada, Todo jogo nosso é deficitário, é 40, 50 mil, historicamente. né, ali só jogo grande que você tem, né? Eu falo assim, pra você não ter déficit num jogo, você tem que ter ali de 6 a 8 mil pessoas pra zerar, pelo menos, né? Porque tem muito, envolve impressão de ingresso, policiamento, são várias coisas. Pra você chegar ali, hoje, num público de 1.500 pessoas que a gente tá indo, 1.800, tá dando nessa faixa de 40 mil de prejuízo. Né? O reconhecimento facial também aumentou o prejuízo, porque é uma catraca mais cara. Sim. Então aumentou exponencialmente o gasto. O gasto, né? E acho que tem essa situação, né? Mas acho que não deveria ser levado em conta o tamanho do estádio, mas a ocupação média nos jogos, né? Por exemplo, se for um jogo grande, você exige esses jogos que a gente tem certeza que vai ser menos, não teria necessidade, né? Mas endividamento é isso, que você perguntou, né? Transparência. E é isso que o Botafogo Futebol Clube Associação cobra, né? Porque existe existe um conselho de administração, né? Que lá na Constituição da SA seriam para ser 7 pessoas. 3 indicados pelo Conselho Deliberativo do Botafogo, 2 indicados pela Trex. Então temos 5. E Certo. teria 2 independentes. Um escolhido pelo Botafogo Futebol Clube, com aval, não sei qual seria, avalizado, talvez, ou autorizado pela Trex. Tem o poder de veto. E tem isso, não... uma tem o poder de vetar esse independente da outra, né? Uhum. Mas o ideal era ser 7. E isso desde da segunda... No caso, a gente tinha 3 conselheiros, 2 renunciaram. E o Botafogo nunca conseguiu ter essa maioria. De novo, de 4 pessoas, né? Até porque quando um dos nossos 4 foi substituído, depois, numa nova indicação, aí foi sendo vetado. Até hoje... não tem essa maioria. E até a própria questão do Conselho de Administração, que é ali que se discutiria, né? Os interesses do Botafogo Futebol Clube, os interesses da Trex, mas pensando no bem da SA. Pensando em pagar as dívidas, pensando em fomentar a coletividade, fomentar o futebol. Então, era assim que seria o ideal para funcionar. E logo nos primeiros anos já não deu certo, infelizmente, né? E teve uma questão arbitral também, uma discussão de... como chama lá? Que foi com o Dr. Gustavo? Foi uma tentativa de conciliação judicial. Houve um ingresso na Câmara Especializada de Empresas da Justiça Comum, e aí o juiz, Dr. Gustavo Miller, chamou as partes para conversar, e a gente trouxe publicidade acerca desse movimento. A gente teve uma reunião com o juiz, inclusive, onde ele explicou com detalhes, né, como foi o procedimento. O Botafogo Futebol Clube faz uma proposta inicial de conciliação. O juiz, ele entende que não era uma proposta de conciliação, e sim um pleito de exigências, e aí está dentro do entendimento do clube. E ele faz uma proposta de acordo baseado
na proposta inicial mandada pelo Botafogo Futebol Clube, e a Trex, ela aceita a proposta do juiz. E aí não houve mais movimentação, né? Não houve resposta acerca dessa proposta de sugestão do juiz, que foi aceita pela Trex. E aí ficou no limbo isso. Isso foi em 2022. E aí houve publicidade desse movimento em 2024, eu acho. 2024, né? Acho 23 já, no final de 23. 23? Eu não lembro ao certo. Final de 23. Mas ficou um tempo parado. Mas vários meses. E aí foi uma questão estranha. Na época, algumas pessoas do Botafogo Futebol Clube falaram que não iam aceitar o acordo por convalidar as ações que o Adalberto tinha feito anteriormente, que eles entendiam como abuso de poder. E ficou um clima estranho, porque quando teve publicidade acerca dessa tentativa de conciliação, um tempo depois, o Botafogo Futebol Clube ele pediu um prazo para se manifestar acerca desse procedimento. Também acabou se o perdendo. Conselho Deliberativo, no caso, aí foi pro Conselho Deliberativo e não... exatamente por isso, para não convalidar, né, se diria que nessas ações aí, convalidaria esses atos errados antes, né? Então, tinha uma questão interessante bem discutível, da proposta feita pelo juiz, e alterar o modelo do Conselho de Administração. Teriam vários cargos independentes, ou seja, tem uma pessoa especializada em finanças, uma pessoa especializada em administração de empresa, outra pessoa especializada em futebol, e todos esses teriam que ter um currículo, né, com ampla lisura e proficiência. Acho que era esses os termos que ele utilizou. E aí o Botafogo ele também utilizou essa mudança do conselho para recusar a proposta, por entender que seria não benéfica, justamente por perder a maioria, né, que em tese em contrato é prevista, né, dos 4 conselheiros. E aí, a partir daí, parou de existir diálogo. E anteriormente, tinha uma proposta uma minuta de acordo que o Festus, que foi ex-presidente do Botafogo, tinha levado para o conselho, onde o Botafogo daria 9% das ações em troca da quitação do passivo, mas também não foi apreciado na época. Essa minuta eu cheguei a ler ela. E também tem uma minuta que o Gerson falou que tentou fazer um acordo, mas essa minuta eu nunca vi. Teve tentativa lá na Federação Paulista. Lá em São Paulo, que eles falam que viajaram e tal. Mas tiveram algumas tentativas de conciliação. Mas isso desde o primeiro ano já. Você vê Gerson é de 2019. Sim. E o Adalberto ele também criou problemas pessoais com algumas pessoas. Porque quando ele chega, a nossa coletividade tem muitas pessoas de excelente caráter, excelentes profissionais. Mas teve uma galera que tentou dar uma passada de perna. Tentaram oferecer serviço muito mais caro do que o praticado na cidade. E aí ele pegou birra da rapaziada. Só que aí qual que é o problema? Ele generalizou. Então ele vê todo mundo como inimigo. E não... Tem pessoas que querem ajudar, querem fazer diferença. Só que na cabeça dele tem uma síndrome de perseguição que é insana. Todo mundo tá contra mim, o mundo tá contra mim, querem me perseguir, querem me derrubar, querem passar a perna em mim. E não é assim. Tem gente que só quer ajudar o clube. Igual era nos tempos de Abnegados. Como que, por exemplo, vai roubar um lugar que nem sobrava comida pra comer? Entende? É foda. Mas será que também que ele tem a impressão que eu tenho, olhando de fora, me parece que ele tem uma visão de capital, tipo assim, eu salvei o Botafogo, eles estão devendo pra mim, tipo assim, não é impressão não, salvei isso é um o fato. Botafogo, e agora eles querem me tirar daqui, mas se não fosse eu, o Botafogo tinha quebrado. Isso é um fato. Eu tô fazendo um favor de estar aí no interior ajudando vocês. Isso é um fato. E passa essa impressão. Até porque, eu sinto que quando ele chegou aqui, ele achou que eu era um bando de caipira burro, que não ia saber de porra nenhuma, e ele ia contar uma história bonita e todo mundo ia cair. Igual a história da janela. Ele contou uma história muito lúdica, né? Que ele se hospedou num hotel ali na Madre Biage, que dava vista pro estádio. E na hora que ele viu aquilo, ele se apaixonou. Pô, eu tenho uma história bonita de aproximação com o Botafogo, mas a minha eu consigo provar com ingresso. não é só história contada. E não é bem assim, né? A gente tem uma coletividade atuante, uma coletividade também razoavelmente chata, exigente. É um defeito / qualidade que nós temos de querer mais sempre, mas ele tem essa sensação que nós devemos ser gratos, até porque teve uma reunião algumas semanas atrás com umas pessoas que ele escolheu para falar sobre o procedimento arbitral, não pode ser divulgado na imprensa porque tem questão de sigilo, mas ele usou de paradigma o presidente do Novo Horizontino, que quando foi rebaixado para a Série A2, ele foi na academia em frente do estádio e a
população abraçou ele, falou, nossa, presidente, a gente vai dar a volta por cima e tal. Só que o presidente do Novo Horizontino, ele aspira um pouco mais de carisma do que o Adalberto. O Adalberto é um cara zero carisma. E ele também não faz questão de ser um cara carismático, um presidente querido. Até porque ele não aparece muito, ele fala pouco. E lá em Novo Horizonte, a gente também tá falando de um clube que foi refundado. Um clube que foi refundado tem 15 anos e disputa acesso para a Série A já faz bastante tempo. Então a ascensão do Novo Horizontino é meteórica, diferente daqui. Ele já tinha uma história construída, ele não refundou o Botafogo. Ele ajudou sim, muito. Hoje o Botafogo, pelo menos na minha ótica, é um clube melhor do que a gente tinha em 2018. Só que foi vendida uma ilusão, e são palavras dele, que em 2025 a gente estaria disputando. Nós estaríamos consolidados entre os 30 melhores times do Brasil e tentando disputar uma vaga para um campeonato internacional. O que são os 30 melhores times do Brasil na ótica dele? É você terminar pelo menos em 10º para cima na Série B. Faz sentido. Mas a gente nunca terminou na parte de cima da tabela da Série B. Nem em 19, nem em 20, nem em 23, nem em 24. O 19 a gente ficou em 10º. Foi a melhor colocação. E a gente tinha potencial para subir naquele ano, porque o nosso time era muito bom, inclusive. Chegou a liderar e ficou no G4 quando, acho que era a 16ª rodada, mandou o técnico embora na época. De forma justa. Quem era o técnico mesmo? Roberto Cavalo. Ah, tá. Eu falo que ele é o melhor aproveitamento até hoje de um técnico na Série B era dele. Cavalo, acho que ele tava com 54% de aproveitamento. É uma case muito louca dele, porque negócio... ele não sabia nada, o treinamento dele era tipo, o time é muito bom, faz o que vocês quiserem dentro de campo. Era só rachão, não tinha treino tático e tinha um... Ficam esses casos, né, entrando nessa parte de futebol, né, também a gente praticamente classificado no Paulista e mandou o Paulo Baier embora. Que tinha subido a gente da C pra B, né? Tem perfis semelhantes. E tem coisas semelhantes assim, né? Aí vem o Adilson Batista, começa bem é o segundo melhor aproveitamento. Agora foi ultrapassado pelo Al, mas era o segundo melhor aproveitamento também. A gente chato, porque o time tá assim, a gente é chato, a gente fica exigente. Você leva um 3-0. Não, mas ele era mala também. Botafogo, coletiva. O problema dele era as coletivas. Nossa, ele parecia o Carille hoje em dia. Porque o time, ele tava tirando leite de pedra, a gente... absurdo. E a gente empata um jogo contra o Avaí lá em 1-1, um gol contra nosso, e a gente conseguiu empatar. E tem acho que 14 dias, eu não lembro se foi pela Copa América, o que aconteceu? Foi 14 dias, 14 dias, vai treinar o time, vai testar algumas coisas, recuperar jogador e tal. Chegou, entrou com praticamente o mesmo time e a gente leva 3-0 dentro de casa, num sábado de manhã, às 11 horas da manhã. Aí... Mas o Adilson, ele era louco, porque a gente... As coletivas dele a gente acompanhava treinamento, ele virava pra gente e falava assim, olha esse merda, não consegue acertar o passe de 1 metro, não consegue fazer fundamento passando pelo cone, como que eu vou treinar uns caras burros desse? E ele xingava os caras na nossa frente. Jogador de Série D, não é? Tinha o Gustavo Xuxa, eu te amava ele. Vocês têm que entender, que ele é um jogador de Série C, a gente tá na Série B, não vai jogar. E era louco. Tanto é que depois ele parou de treinar, Ele foi pra coordenadoria de base do Cruzeiro. Tá até hoje. É verdade. Mas o Adilson é um cara louco, mas tirou leite de pedra. Mas o Adalberto, ele tem essa pira dele aí que a gente tem que ser grato e que a gente tem que reconhecer mais. Sei lá, passa muito pelo carisma também da pessoa. Porque ele fez benfeitorias. Isso é um fato. Ele colocou muito dinheiro no Botafogo. Isso também é um fato. Mas... foi vendido um sonho em 2018 que até o momento não se concretizou. A gente tem um rebaixamento nesse meio tempo. Ele fala, o Novo Horizontino também caiu. Legal, mas eu nunca vi o presidente do Novo Horizontino vender que em 2025 eles estariam disputando um campeonato continental. E todo ano... ele parou agora, mas 2023 e 2024 era o mesmo papo de a gente vai tentar brigar pro acesso. Se cair, vamos brigar pelo acesso. Ele garante que se cair, sobe na Série C. Não é tão fácil, mas... Não é tão fácil. A gente vê aí, Guarani, Ponte Preta se matando, Ituano já nem não conseguiu classificar, o Figueirense, vários times aí que tem dificuldade, né, de voltar, né? E a Série C é um campeonato muito chato também. E a gente, como eu falei pro Beraldi até quando vocês mandaram o convite, pro Beraldi, tomara que a gente vá com um clima de vitória pra gente ir mais leve um pouquinho, porque o assunto é pesado de SA, né?
toda essa questão, mas a gente, acho que, não, assim, o torcedor quer que o time ganhe jogos, né, que a gente tenha vitórias. O próprio presidente do Botafogo, esses dias, na coletiva que o Botafogo também deu, explicando sobre essa questão do Brasil-Canadá, ele falou, não, eu confio no elenco e a gente não pode cair, a gente tem certeza que a gente não vai cair, vamos, né, torcer para que não caia. Até porque, quanto pior o clube, é ruim pro Botafogo como um todo, né? E você vai... Porque você, por exemplo, o Botafogo precisa também da receita das cadeiras cativas e sem contar que quanto mais entra dinheiro, digamos que também diminui o passivo, né? Diminui essa dívida. Pô, quem que não queria que de repente tivesse aqui os meninos que foram emprestados, por exemplo, o João Costa, o Thales ou mesmo o Pedro Severino tivesse jogando no Botafogo e eles estivessem sendo artilheiro, por exemplo, do coisa, ou revelação e vindo... um time da Inglaterra contratar ele aqui por... esse daí vale 10 milhões de euros. 1 milhão de libra tá bom demais. Já pensou uma coisa dessa? E assim, a gente infelizmente vê isso, né? Os nossos jogadores destaque da base, eles são emprestados e a gente não fomenta aqui, né? E a gente pega o João Costa, né? Fez 2 golaços ano passado na Série B e foi emprestado para o Sub-20 do Fortaleza. E a gente, só campeonato estadual, e a gente trazendo uns pés de rato pra volância nossa aqui. O projeto esportivo da SA é péssimo. Isso a gente bate na tecla sempre. Não tem sub-15, não tem sub-17. Não tem formação e não tem projeto. Né? O futebol do Botafogo ele é feito meio de forma randômica. Né? Não tem um norte, não tem um modelo. Qual que é o modelo de jogo que o Botafogo pretende implementar na sua identidade? A gente não sabe. A gente tinha um treinador em 2022 que adotou um 3-5-2 como formação principal. Aí chega um treinador, tenta colocar o 4-3-3, não consegue, volta pro 3-5-2. Aí vem o treinador, coloca um 3-4-3. Aí a gente cria um DNA de linha de 5. Aí chega um outro treinador que tinha esse DNA de linha de 5, mas tenta colocar uma linha de 4. Aí não dá certo, volta pra linha de 5, também não dá certo. Aí agora traz um treinador pra linha de 4. Então é um projeto randômico. Uhum. A gente pretendia... Aí, o tal do reativo. Não, o Botafogo só sabe ser reativo, Tentou-se fazer um jogo de posse de bola, com um pouco mais de ofensividade, não deu certo, já era. Não deu certo, não trouxe as peças certas, né, também, né? Só de ver que a gente já teve o Roberto Cavalo, depois o Paulo Baier, já diz muito, né? Não, você pega o Roberto Cavalo aquele ano, ele tinha 4 atacantes, né? 4 centroavantes. Tinha a Enan, o Bruno Moraes, o Rafael Costa e o Edson, né? Não. O Rafael Costa era o tanque? Não, o Rafael Costa era o que fez... Jogou do Ceará. Jogou no Ceará. Tinha o... Putz, meu nome deu branco. O Diego Gonçalves também jogava Diego Gonçalves. A gente tinha... Era assim, era até briga pra quem que ia jogar, né? O Bruno Moraes era a quarta opção. Quarta opção. Foi de artilheiro em 2018. E ainda tinha ali o Saraiva, né? Que jogava da ponta, Júlio César. Murilo Henrique jogava aberto. Murilo Henrique, puta jogador, craque, batia falta. Marlon Freitas, Meritão, jogador de Série A. O Marlon Freitas, né? Nadson, jogador que era carimbado da Série B. Luiz Otávio, que tava no Mirassol. Leandro Amaro, que já tinha jogado aqui em 2010. Lucas, que era do Palmeiras. Pô, e a gente fala que a gente podia estar vivendo hoje o que o Mirassol tá vivendo em 2000. Que aí a gente fala, depois veio uma pandemia, mas que diria que 2020 a gente não poderia estar na Série A. Porque a gente, aquele ano, talvez ali umas 3 peças. Talvez nem precisasse das peças, mas... Eu até lembrei, eu peguei esse dia, eu levantei, se eu não me engano, na 29ª rodada... A gente chegou a estar no G4 de novo. A gente tava brigando. A gente chegou, 29ª rodada, a gente chegou a estar no G4 de novo, ali naquele desempate ali. E, quer dizer, teria mais um tiro ali de 9 jogos, né? Que ali, talvez, ali, não lembro como que foi a janela, tudo mais, mas talvez tivesse tido... O Eric Luiz? Não, na verdade não veio ninguém. O Eric Luiz vem depois do Paulistão. Então, assim, faltou ali... talvez aquele ano, 2020, a gente poderia estar na Série A. E aí é aquela discussão, mas vai subir pra cair. Fala, o Mirassol tá aí. Então. Né? O Juventude consegue, às vezes, se manter 2 anos. E mesmo que tenha caído também, só de estar um ano na Série A já arrecada o Mirassol, querendo não, falaram que parece que já estão fazendo a conta de ficar com 30 milhões em caixa.
né? Quer dizer, disputaram Não pode vender jogador. e ainda pode vender jogador. Tem né? cara de projeção lá, aquele Chico da Costa. E faz investimento. Tem o CT e vai fazer... E vai fazendo investimento. É cíclico esse negócio. Mas lá eles têm parece que tem um modelo de jogo... Como que chama o auxiliar técnico deles? Foi técnico nosso? O Ivan Baitel. Ivan Baita tá lá há quanto tempo, né? Já Nossa, desde que ele se entende saiu por daqui gente. praticamente, né? Ele tava lá, veio pra cá e Sai, voltou pra lá. sai técnico, entra técnico e ele tá lá. Né? E você O vê, ó, projeto continua. Mirassol saiu da D, Limbo. da C, B, tá na A e tá... Se duvidar, vai estar numa Libertadores ano que vem, né? Uhum. Aí a gente fica com essa inveja por conta do nosso potencial de torcida, de camisa, de história, de Tradição. cidade. Né? Você tem uma cidade forte, você tem um comércio forte, você tem... pô, a gente jogou a Série A lá em 99, depois de 2001 de novo, né? Que teve bons jogos. Acho que o problema de 99 era um negócio de rebaixamento. Teve problema do Sandro Hiroshi, foi uma bagunça. Foi. E ali, 2001, um pouquinho a gente às vezes talvez não cairia, né? Mas ó, que você vê que aconteceu em 2001, né? A gente foi muito bem no Paulista, foi vice-campeão. E os nossos 3 melhores jogadores são vendidos. O Dá pra Doni, o citar, né? Ratinho e o Leandro. Ainda roubaram o dinheiro do É. Leandro. Você vê. E fora os outros que saíram, quer dizer, faltou ali, pô, a gente vai disputar uma Série A, vamos segurar, vamos vender mais caro depois. Mas aí, naquela época, aí já era complicado, né? As raposonas de futebol era mais complicado também, né?